Irmãos, eu já estou um pouco acostumado ao Dani me pôr na fogueira. E hoje a gente está falando sobre perdão. Eu não sei você, mas eu vou tirar isso aqui daqui só um pouquinho, depois eu volto. Beleza, Mateus? Eu não sei você, mas até eu amadurecer, eu tinha muita dificuldade com o perdão. E eu também não sei se você já... Todo mundo aqui é cristão? Levanta a mão. Quem é cristão? Já se converteu um dia? Amém? Então eu estou falando para crente. Eu não sei você, mas no mundo onde a arrogância e o vitimismo toma conta, é tão difícil manter um equilíbrio. Ou eu sou muito arrogante, ou eu sou muito vítima. Sim ou não? Então tem aquele que o topete é alto, né, velho? E é arrogante, e não aceita. Mas tem aquele que é, ó céus, ó vida, por que a minha vida é assim? Ó, eu estou tão tristinho. Nossa, ninguém olha para mim. Sim ou não? Então, no mundo onde a arrogância e o vitimismo predomina, o difícil é achar o equilíbrio entre isso. O difícil é eu ter a cabeça boa e achar equilíbrio em Cristo para viver a minha vida. Só que quando a gente ainda não é tão maduro, é difícil a gente receber algumas propostas da vida. E como eu estou falando para a maioria adolescente e jovem, eu fico me lembrando um pouco da minha relação de vida, minha relação de família, minha relação de amigos. E tem muita coisa, irmão, que eu poderia ter feito diferente, mas não fiz, não deixei o fruto do Espírito operar em mim. Então, algo que talvez não pareça, quem me conhece de longe talvez não perceba isso, mas a galera que anda comigo sabe disso. Irmão, pensa num cara colérico. Sabe aquele cara que sobe a serra de 0 a 100 em 2 segundos? Eu sou mais ou menos isso aí. Às vezes não aparenta, porque está falando do amor de Deus, cantando umas canções bonitinhas. Não é verdade, Vini? Sabe de nada. Então, com o tempo e a maturidade chegando, eu comecei a desacelerar. Eu falei, peraí, não é bem por aí, né, não, Gui? Vamos segurar a onda. Precisa de tudo isso. E calma que a gente já vai chegar lá, tá? Eu gosto de dar uma volta, assim. Aí quem tiver que dormir já dorme. Olha só. Então, tinha muita coisa tem muita coisa em mim que não era necessário no início da caminhada, não era necessário. Mas por imaturidade eu vivi muitas coisas ruins, desfiz de muitas amizades, afastei muita gente de perto de mim, gente boa, gente de Deus, por conta do meu jeito. Sabe aquela história que eu sou assim mesmo e tem que me aceitar? Eu acho que alguém já viveu esse tempo aqui, sim ou não? Não, se quiser vai ser do meu jeito, se não for assim não vai ser. O mais alto nível de arrogância. Então, eu vivi nesse alto nível de arrogância. Irmão, deixa eu abrir meu confessionário aqui para você. Você quer ver quando eu comecei a atender a agenda, pregar e cantar fora, que aí todo mundo começa a conhecer a gente, né? Aí você acha que você é o bichão, velho. Não, eu estou falando sério, eu estou falando das misérias do meu coração. Enquanto eu falo das minhas misérias, pensa nas suas, porque de alguma maneira o Espírito Santo de Deus vai tocar aí, só que você precisa dar espaço para isso, você precisa deixar livre acesso, deixa o Espírito Santo ter acesso no seu coração agora. Então enquanto eu falo das minhas porcarias, lembra das suas, e vê o que encaixa aí. Então eu comecei a caminhar e eu achava que era o bichão, né, velho? Tudo quanto é Instagram tinha minha cara, e eu ia pregar, e eu ia cantar, e eu tinha uma banda. E o nível de arrogância vai aumentando.
a ponto de afastar as pessoas, as melhores pessoas que caminhavam comigo, se afastar de mim. Isso eu estou falando do meu relacionamento entre amigos. Agora, imagine você, se a minha relação com os meus amigos era assim, que tem um pouco de intimidade, mas não é tanto, imagine dentro da minha casa, como é que eu era. Imagine com os meus pais. Ok? Então, como a gente está falando de perdão, eu quero pontuar um pouquinho isso. O texto de Mateus diz o seguinte, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Por que Pedro está fazendo essa pergunta? Tinha um costume rabínico nessa época de que se a pessoa pecar até 3 vezes, está beleza, na 4ª a gente já sobe a serra. Então Pedro, achando que é um camarada bonzão, e quando eu digo bonzão, não estou falando num tom de soberba, achando que o seu coração está sendo disposto e bem dosado, ele diz: olha só, Senhor, 7 vezes? A galera oferece 3, mas eu, como sou crente, sou bom, Jesus, ando contigo. Eu, como sou crente, então eu vou oferecer 7. Porque 7, além de ser um número perfeito, eu estou dando o dobro e 1 a mais. Quem olha de fora essa história, fala: esse cara é bom. Sim ou não, irmão? Vamos abrir nosso confessionário? A pessoa errou uma vez com a gente hoje, agora. Uma vez. Perdoamos, sim ou não? Vamos lá, eu sei que vocês estão aqui, eu estou vendo. Sim ou não, perdoamos? Sim. 2 vezes, perdoamos? Sim. 3 vezes, perdoamos? Não. Obrigado pela honestidade. Na 3ª vez, irmão, a gente já está olhando assim: está de brincadeira, mano? Está de zoeira? Não, você está me testando, não é possível. Aí tem aquele jargão, né? Eu sou crente, mas o meu braço não. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas eu não sou. E aí a gente começa a colocar um monte de adjetivo aí, tentando separar a nossa ira e a nossa raiva do que o Jesus ordenou. E deixa eu te falar, a moça que me antecedeu, eu não lembro o nome dela, a Bia, ela disse algo interessante sobre as doenças causadas por conta do não perdoar, psicossomáticas. Deixa eu te falar, tem muita gente que está andando mal, vivendo mal, dormindo mal e tendo um monte de ansiedade porque não perdoou. E aí você está fazendo a oração espiritual, sobe no monte, desce do monte, não bebe água, não come o pão e faz o jejum e não é curado, porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. E aí você está ansiosão, você está destruindo a sua vida, achando que está de boa, porque você é arrogante e orgulhoso o suficiente para não engolir esse sapo. Então tem um montão de gente doente na nossa geração, e olha isso, e colocando a culpa no diabo. Satanás se levantou: não, irmão, é só você perdoar, está de boa. Eu tinha um pastor que ele dizia o seguinte: às vezes Satanás está lá no inferno assistindo a novela dele, você está botando a culpa nele. Então, o que acontece? Muitos de nós não estão vivendo grandes coisas no Senhor e não está tendo uma vida com qualidade, vida com abundância, que é o que o texto diz, porque escolheu não perdoar, é arrogante o suficiente para baixar a crista. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dando bronca não, tá? É que eu sou assembleano e assembleano grita. Que os assembleanos não me cancelem, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, você podia estar vivendo coisas fantásticas no Senhor, e deixa eu te falar, tem muita coisa que você não está vivendo, porque você não está cumprindo o princípio do Evangelho de Cristo. Aliás, se você está aqui é porque você foi perdoado, e aí Cristo te ofereceu perdão, e você não oferece. Então é assim, a graça é para mim, o juízo é para o outro, a bondade é para mim, mas para você é o castigo. E deixa eu te falar, não perdoar implica em se colocar debaixo da ira de Deus. Não perdoar
significa se colocar debaixo da ira de Deus. O texto de Mateus que a gente está lendo fala de um homem que está devendo 10 mil talentos e outro que deve 100 denários. A comparação de dívida é absurdamente maluca, não faz sentido. E o texto diz que quem devia mais foi perdoado, e esse que devia mais encontrou com alguém que devia muito menos para ele, e escolheu não perdoar. Então alguém cagueta ele. Alguém chega e fala: ó, Senhor, aquele cara que você perdoou não está perdoando o devedor dele, que deve muito menos que ele devia para o Senhor. O texto diz que o rei o entrega à mão dos seus credores. Não perdoar implica em ser entregue à mão daqueles que nos odeiam, que nos perseguem. E eu não sei se você já percebeu, tem aquele dia que a gente acorda flex, né? Sabe o que é flex? 2 combustível? Já entenderam o que eu quis dizer ou não? Ainda não? Tem aquele dia que a gente está muito de Deus, tem aquele dia que a gente está muito do diabo. Ah, irmão, vai falar que não. Você não vai fazer isso aqui dentro do templo. Você não vai mentir aqui, em nome de Jesus. E aí tem aquele dia que a gente está meio flex, né Gi? Então a gente está muito crente agora, mas o cara me fechou no trânsito, irmão. Satanás, sai daqui. Ei, deixa eu te dizer algo. Você já percebeu que a gente sempre quer a graça e o favor de Deus para nós, mas para o outro a gente nunca está disposto? A gente nunca quer se entregar. Há uma arrogância tão grande no coração da humanidade que a gente não quer abaixar a cabeça e dizer assim, não é nem discutir o assunto, eu te perdoo, em nome de Jesus. Então, esse camarada não quis perdoar, ele não perdoou uma dívida minúscula perto do que ele devia. Então o rei falou: então nós vamos te entregar, velho. Você vai ser entregue, porque você não tem um coração tão bom assim. O interessante saber é que, se eu e você está aqui hoje, é porque nós fomos perdoados. A dívida desse homem que nós estamos citando do texto de Mateus é uma dívida impagável. Se a gente somasse tudo isso, e agora eu não quero ser o teólogo maluco não é isso que eu quero dizer. Se a gente somasse tudo isso, a gente colocaria em filas pessoas, quase 9 mil pessoas em fila, cada um com 30 quilos de ouro para pagar essa dívida. Nós estamos falando de alguém que teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida. E calma, que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração. Então esse homem, cheio de pecados, cheio de imundícies, cheio de contas, cheio de falhas, foi perdoado. Deixa eu te dizer algo, você e eu foi perdoado. A nossa dívida era impagável. A nossa dívida era impagável. E nós fomos perdoados, a fim de que não pare em nós o perdão chega em mim e eu ofereço ao outro. O problema é que nas nossas relações a gente não quer baixar a crista. Então a gente é um povo bem durão. É um povo bem durão que, ao invés de lutar pela relação, prefere se trancar no quarto e chorar. Ao invés de lutar pela relação, prefere a morte. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Alguns de nós está se atrofiando, está perdendo a presença de Deus, está perdendo a graça de Deus por não oferecer o perdão. E como é difícil perdoar. Então a gente... É interessante que algo que talvez ninguém pensou. Quando eu luto para consertar a relação, eu estou dizendo que a relação é importante. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. Quando eu venço o meu orgulho e o meu direito de justiça para melhorar a relação, eu estou dizendo: você é tão importante para mim que eu passo por cima de quem eu sou para estar com você. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar aí. Deixa eu te falar, tem muitos casais
tem muitos filhos, tem muitos pais que não estão vivendo coisas grandes no Senhor, porque não quer negar quem é. Porque essa porqueira aqui é a gente, velho. Então quando eu olho para mim, e eu tenho o direito de justiça, e como é difícil abrir mão do meu direito de justiça para beneficiar o outro, e dizer, Deus, é interessante, porque o texto de Lucas fala assim, acautelai-vos quando for pedir perdão ao outro. O texto está dizendo assim, olha, quando você for pedir perdão para o outro, não fica, então, Roberta, eu vou te perdoar porque eu sou muito crente, e você é uma pecadora, miserável, tranqueira, mas como eu sou muito crente, e você me ofendeu muito, e eu estou, sabe, essa arrogância de dizer assim, eu sou muito melhor do que você, e por isso estou te perdoando. Não, o texto sagrado diz, acautelai-vos, tome cuidado como fala, porque você pode arrumar outra confusão. Agora eu não sei se todo mundo percebeu que a linguagem que Cristo usa com a igreja é uma linguagem familiar, sim ou não? Então eu tenho um pai, tenho um filho, e aí teologicamente, nós não vamos dar uma de doido aqui, mas teologicamente, a teologia descreve o Espírito Santo como se fosse a mãe. Então nós temos um pai, um sentimento de consolo, o Espírito Santo, e o Filho Jesus. A linguagem que Cristo usa comigo e com você é familiar. Então deixa eu te dizer uma coisa, bonitão, bonitona de Deus. Se você não tem uma linguagem, uma relação sadia dentro da tua casa, com a tua família, você nunca vai entender o plano de Deus, porque a relação está desconstruída. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando? Então por muito tempo eu não entendia o Deus Pai, porque eu não tive uma figura paterna. Então todas as vezes que o Deus Pai se manifestava, eu esperava algo ruim, porque meu pai não foi tão bom. E aí eu cresci um adulto todo desconfigurado e cheio de traumas. Muito do que eu e você está vivendo é da construção que nós fomos feitos. Então, em nome de Jesus, seja esperto, perdoa nesse momento. Entenda isso, se você perdoar isso agora, Deus pode te reconfigurar e te transformar e te fazer um ser humano maravilhoso na presença dEle. E você não sentirá falta de nada, absolutamente nada, porque Deus te reconstrui. Está fazendo sentido para alguém? Então quando eu escolho não perdoar, em outras palavras eu estou dizendo, a nossa relação não é tão importante assim. E deixa eu te falar, querido, como não? Como essa relação aí que você perdeu e agora pensa nela agora, como essa relação aí não é tão importante assim? É claro que é. Aliás, tem um monte de psicólogo aqui hoje, né? Aliás, a sua relação, você só é alguém porque o outro existe. Se o outro não existisse, você não era ninguém. A gente manifesta quem nós manifestamos quem nós somos a partir do outro. As minhas reações vêm a partir do outro. Se o outro não existe, logo eu também não. Então essa relação que está se perdendo, que está perdida, precisa ser reconstruída. Só que para reconstruir é terrível, né, gente? Sentar e bater aquele papo, ser maduro o suficiente. Ei, deixa eu te falar algo. A gente é maduro o suficiente para não perder uma amizade do colégio, mas a gente é infantil o suficiente para perder o pai, a mãe, o irmão, o namorado, a namorada, quem quer que seja, por conta de não querer baixar a nossa guarda, por conta de não querer baixar as nossas vontades, né? Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando? Eu não sei em que nível da vida que você está, da sua maturidade em Deus. Eu não sei dos vales que você passa. Eu não sei das tristezas que você enfrenta. Talvez você olhe para mim e fale assim, tá bom, Shell, você está falando porque agora você está casado e a tua família está linda. Glória a Deus por isso, mas nem sempre esteve. Já tive que chorar muito por conta de um pai não presente. Já tive que chorar muito porque a mãe abandonou e deixou ao Léo. Eu já chorei muito por isso. Já desejei muito também morrer e dizer, Deus, se for para viver assim, não vale a pena.
Cadê esse Deus que eu estou caçando, que todo mundo fala que faz tudo? Por que meu pai... Eu já cheguei a ter ódio do meu pai. E dizer assim, sou o que sou porque ele me formou assim. E ter ódio, fala assim, Deus, por que o Senhor deixou ele fazer isso comigo? Por que o Senhor deixou ele me desconstruir tanto assim? Por que o Senhor não estava lá? E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Sabe quando eu fui liberto disso? Quando eu abri a minha boca e falei com o Senhor, Deus, eu perdoo o meu pai. E eu acho que vocês até conhecem esse rapaz. Esse rapaz não, esse senhor. Sabe quem fez isso comigo? O pastor Zé Carlos, lá da Jerusalém do Paulista. Ele começou a perceber meu comportamento. E ele disse para mim assim, filho, você precisa liberar perdão, filho. Nós estávamos juntos no encontro, tomando café, e de repente ele me deu um abraço e falou assim, eu sou seu pai agora, fala tudo que você tem que falar para mim. Cara, isso foi libertador na minha vida, isso transformou a minha alma. Eu comecei a ver a vida, e irmãos, em nome de Jesus, me queira bem, mas foi um negócio tão instantâneo, tão transformador, e aí a gente se sente tão bobo, né? Por que isso não aconteceu antes? Mas eu passei períodos da vida sozinho, períodos da vida com ansiedade, depressivo, mal, por conta de uma desconstrução familiar. Quando eu comecei a entender a construção familiar, eu comecei a perceber o que é o reino de Deus. Porque a linguagem que Deus usa para nós é um pai, uma mãe, um filho. É essa linguagem que Deus passa. Agora, deixa eu te dizer algo. Se está desconstruído lá a relação com a mãe, com o pai, com o irmão, como é que você vai entender o que Deus está fazendo aqui? Na moral, como é que você vai entender o que está acontecendo aqui se a sua relação está desconstruída? E deixa eu te falar, você que levantou a mão, que é cristão, que foi perdoado pelo Senhor, você sabe que lá no fundo o Espírito Santo de Deus já ministrou no seu coração para consertar isso. Você sabe do que eu estou falando, irmão. Você sabe que lá no fundo Deus já falou com você, resolve isso. O problema é que a gente quer ser maduro para muita coisa, mas para quando ter a conversa séria e botar os pingos nos is, a gente não quer. O problema é que a gente se comporta imaturamente, infantilmente e quer ser tratado como adulto. O que o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite, não tem limite para perdão. Apesar de que passou de 3 vezes, eu fico maluco, né? Mas não tem limite para perdão. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se você não perdoar, não adianta, vai andar em círculos. Não adianta, não vai ser transformado, não adianta, não. Ei, deixa eu te dizer algo. Eu tenho certeza que aqui entre nós tem muita gente que tem palavra diretiva de Deus. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou te usar nisso, eu vou te usar naquilo. Deixa eu te falar, se você não se encaixar no perfil que Deus te quer, você não vai viver isso nunca. Ao contrário do que muita gente pensa, que Deus é aquele pai legalzão, e não entenda isso como uma heresia, que de tanto você insistir ele vai fazer. A minha filha, a Manu, ela descobriu um segredo em mim. Então quando eu digo não, ela tem um jeitinho de falar que vai conseguir. E ela, ô pai, faz isso. Não, Manu. Ah, papai. E sabe, irmãos, a minha relação familiar está me transformando tanto, que eu começo a encaixar isso com o que Deus faz, sabe? Então às vezes eu me vejo que nem a Manu falando para o papai. Pô, papai. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. A Manu tem 9 anos, é imatura. E aí eu cedo algumas coisas para ela. O Michel tem 40. E aí Deus olha do céu e fala, não, você já entende o que eu estou dizendo. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando aqui? Essas relações familiares, essa relação com o pai, com a mãe, deixa eu te dizer algo, querido, talvez você deve estar dizendo assim, Shell, mas eu não tenho pai.
O texto sagrado em Salmos diz o seguinte: Ele faz com que o solitário habite em família. Ele faz com que o solitário habite em família. E ainda que você não tenha um pai ou uma mãe presente, Ele faz com que o solitário habite em família. Você liberando perdão, você nunca vai se sentir só, apesar de não ver ninguém do seu lado. O perdão não tem limites para perdão. E eu estava achando tão engraçada essa pregação, porque geralmente o povo está tudo chorando e sapateando, mas hoje está todo mundo pensando. Hoje está todo mundo assim: é verdade, eu preciso resolver essa situação. Ao contrário de que todo mundo pensa que o tempo cura, o tempo não cura a ferida, o tempo gangrena. O tempo vai fazer apodrecer isso aí. O tempo vai fazer você amputar esse membro. O tempo não cura a ferida. Para de empurrar isso com a barriga. O tempo não cura. O que cura? Sentar e acertar os ponteiros. Isso cura. Sentar e botar os pingos nos is. Tem muita gente que está assim: já foi lá atrás, já passou, deixa isso quieto. Não deixa isso quieto. Daqui a pouco você vai amputar um membro seu. Lembra que a gente é um corpo? Lembra que a gente é um corpo? Daqui a pouco você vai ter que amputar alguém, porque não quis dar o cuidado necessário. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar aí. Na ferida, o tempo não cura. Na ferida tem que ter remédio. E deixa eu te falar, Tiago fala sobre uma cura de perdão. Tiago fala assim: conversa uns aos outros para receber o perdão e ser curado. Tiago fala isso, porque há uma doença na alma de quem não perdoa. Então deixa eu te falar uma coisa: você está clamando para ser curado, para ser transformado. Talvez você só precisa perdoar e as coisas vão começar a acontecer. Só que para isso, irmão, tem que ter fruto do Espírito: mansidão, amor, longanimidade. Precisa do fruto do Espírito. Então eu olhava para mim e dizia: Deus, o Senhor me deu um pai alcoólatra. E esse meu pai me ensinou a ser um alcoólatra. Depois o Senhor levou esse pai, então eu fiquei órfão de pai. Depois disso, o Senhor me deixou estar sozinho, minha mãe foi embora. Irmãos, você sabe do que eu estou falando? Eu não sei se tem alguém aqui que já viveu uma realidade dessa. Eu estou falando de alguém que com seus 15, 16 anos estava morando sozinho, sem ter o que comer, não ter pai, não ter mãe, não ter ninguém. É disso que eu estou falando. E eu acho que muito da minha loucura vem daí, viu? Eu conversava sozinho dentro de casa. Já conversou sozinho? Eu já. E não é esquizofrenia não, eu conversei mesmo. Sabe, irmãos, e isso foi me construindo todo torto, todo arrebentado. Deixa eu te falar, vocês estão... Gente, eu estou me sentindo velho aqui, mas vocês estão no início da vida. Vocês podem se reconstruir da melhor maneira, em nome de Jesus. Entenda essa palavra. Você pode se reconstruir da melhor maneira, você pode caminhar da melhor maneira. Não deixa isso te parar, não deixa isso te destruir, não deixa isso te deixar deficiente. Então, como eu não tinha uma figura de pai, eu penei para ser pai, velho. Quando minha filha nasceu, irmão, eu até queria ser um bom pai, mas eu não tinha uma figura, eu não tinha uma referência. Então eu entregava o que eu recebi. E aí eu comecei a cair nos livros, né, velho? Livro de psicologia familiar, e comecei a ler um monte. Como é que eu tenho que tratar meu filho? Se eu posso bater ou se eu não posso, se eu deixo de castigo ou se eu não deixo. Sabe assim, irmão? Porque minha casa era desconstruída. Então o que eu oferecia para os meus filhos era a pior porcaria. Mas aí eu comecei a dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Aí lembra que o pastor Zé chegou? E aí eu liberei perdão. E cara, e foi assim, toma, vai viver. E aí eu comecei a perceber os meus filhos a me imitar, a fazer o que eu faço em casa.
E aí eu via o Theo, por exemplo, o Theo, 2 anos, e ele pega o livro e fala, vou ler, eu vou pegar. Ele vai pregar, então ele tem que ler. Aí eu via a Manu, o pai canta assim, ó, aí ele começa, sabe? E eu via tudo isso, e eu falava, uau, é isso. Eu estou sendo uma referência para eles, como Deus é uma referência para mim. Então eles estão me imitando a partir do que eles estão vendo eu manifestando. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração aí. Você pode ser transformado hoje a partir do perdão e viver grandes coisas no Senhor. E você que ainda não tem filho, não tem família constituída, pode ser uma bênção a partir do momento que entender isso. Então, essa relação é uma construção. Você vai perceber isso. A construção do seu relacionamento com Deus, de quando você começou e até agora, você vai ver que mudou muita coisa. Você amadureceu muito no Senhor. Por quê? Porque você entendeu quem Ele é. E eu acho tão bonito no Senhor a maneira subjetiva que Ele cuida de cada um de nós. Por exemplo, eu estou falando o mesmo assunto, mas para cada um está soando diferente. É na minha subjetividade que o Senhor manifesta a sua graça. Então eu estou falando de perdão, eu estou falando de família. E talvez você está falando assim, como eu sou abençoado, meu pai é uma bênção, a minha mãe é uma bênção, a minha família é uma bênção. E talvez tenha alguém que está aqui assim, meu Deus, eu estou nessa daí, Deus, estou sozinho, estou malzão. Mas deixa eu te falar, o Senhor pode mudar toda a sua circunstância e toda a sua situação, a partir do momento que você entender isso e dê vazão a essa palavra, e crer nessa palavra. Está fazendo sentido? Então, o pai falhou comigo, meu pai é um porqueira, eu não suporto mais o meu pai. Nossa, como eu odeio a minha mãe, ela não me deixa fazer nada. Nossa, meu irmão é o cão, né, velho? Pastor André Fernandes falou isso outro dia, eu achei muito interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, o senhor leva o pai, o senhor leva a mãe, leva o irmão, vamos orar para isso? O interessante é que a relação não está boa, mas a gente também não quer que vá embora. Então o que o Senhor está propondo para mim e para você hoje? Vamos melhorar isso. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não tem o costume de honrar o outro, de entender que o outro é maior, que o outro é melhor. A gente tem dificuldade com isso. E deixa eu te falar uma coisa, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua família está te oferecendo isso porque também não foram bem construídos. A gente só entrega aquilo que a gente carrega. E talvez por eles não terem sido bem construídos, por isso formou você dessa forma. Mas você pode quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Você pode mudar isso em nome de Jesus. Creia nessa palavra, entenda isso. Se você entender isso, querido, oh meu Deus, você que sonha em ter uma família, você que sonha em ter um ministério, você que sonha em ser alguém no Senhor, se você entender isso, você vai viver todas essas coisas. Porque o Senhor é perdoador. E porque Ele me perdoa, eu preciso perdoar. Shel, mas ele já errou um monte de vezes comigo. Pois é, se ele errar 490 vezes, você vai precisar perdoar. Eu já falei demais, né, Dani? Eu queria te dar um tempo aí agora. Eu queria te dar um tempo para pensar sobre isso. Eu queria que você pensasse que apesar da sua relação, isso foi o caminho que Deus te deu. E deixa eu te falar uma coisa. O perdão, ele precisa ser restaurador. Quando nós somos perdoados, Deus nos restaura. Esse é o modelo bíblico. Então você vivia numa vida de miséria, de imundícies antes de Cristo. E Cristo te perdoou.
Sabe o que você precisa entender? Quando Cristo te perdoa, Ele não te trata como o filho do outro. Ele te trata como filho dele. O perdão é restaurador. Lembra do filho pródigo? Ele vaza, quer viver a vida dele. Ele volta. E ele volta clamando por qualquer posição. Porque até então eu estava comendo comida de porco. Agora eu volto para onde meu pai quiser me levar, eu fico. Então ele já volta no perdão propondo. Ele volta no perdão propondo algo. O que ele propõe? Se meu pai me tratar como um servo dele, se ele me tratar como um servo dele, já está bom. Ele entende a sua condição de pecador, entende a sua condição de erro com o pai, e diz: se ele me tratar como um servo, já está bom. Só que o pai perdoou, lembra? Então o filho chega, o pai fala: toma um banho, troca de roupa, bota o anel e senta na mesa, porque você é meu filho. Deixa eu te dizer algo, querido. O perdão, quando ele é genuíno, quando ele é de Deus, restaura até a posição da pessoa dentro de mim. Porque alguns de nós pensam que é assim: ah não, eu vou perdoar, mas eu não quero mais perto de mim. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Eu vou perdoar, mas você fica aí no seu canto, eu fico aqui. Não, deixa eu te falar, o Senhor está falando conosco nessa noite. A pessoa que está aí no seu coração, que precisa ser consertado a história, que precisa ser consertado essa relação, no momento que você perdoar genuinamente, ela vai tornar a ter o mesmo espaço que tinha antes. Ela vai tornar a ter o mesmo espaço que tinha antes dentro de você, porque o perdão é restaurador. O Senhor te restaurou, o Senhor me restaurou. Então o que a gente precisa? Entender esse tempo. Amém? E vamos ficar de pé para ir encerrando. A gente cantou Rei do Meu Coração. Essa música, ela fala de um cuidado e um controle de Deus. Essa música fala de um querer de Deus. O Senhor faz o que quiser, Pai. O Senhor faz da maneira que o Senhor acha que tem que ser feito. Se você está disposto a deixar Deus fazer, se você está disposto a viver esse tempo com o Senhor, eu gostaria que você começasse a orar aí no seu lugar e lembrasse de todas as pessoas ou daquela pessoa. O fato é que a gente não tem muito de sabores, mas sempre tem um que parece que pega mais firme. Sim ou não? Sempre tem aquele que você fala: rapaz, esse aqui está difícil de engolir. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite: deixa eu te guiar, deixa eu soprar na sua vela, deixa eu saber para onde eu estou te levando, deixa eu te estacionar. O que você precisa? Soltar o controle das mãos e deixar com que eu controle a situação. A bondade e a misericórdia de Deus nos segue, e essa mesma bondade precisa ser manifesta na vida do outro. O outro que pecou contra mim, o outro que falhou contra mim, essa mesma bondade e misericórdia que agora está em mim, eu ofereço ao outro. Amém? Vamos orar? Talvez a pessoa que você precise consertar não está mais por perto. Talvez não esteja nem na cidade, talvez até morreu já. Talvez há uma distância, há um bloqueio aí. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra que eu estou dizendo, eu gostaria muito que você entendesse isso. Você pode
manifestar algo agora. Então é necessário, escute isso, é necessário que você pronuncie, ok? É necessário que você verbalize isso. E agora não é papo de coach. É necessário que você verbalize isso. Então é assim, ó, é literalmente assim, ó, eu, o Shell, Deus, eu perdoo meu pai. Eu libero perdão sobre a vida dele, porque quero viver as suas coisas, Senhor. Quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, então eu o perdoo, Pai. Deus, talvez agora o meu coração não está o mais extremo sincero possível, mas eu tenho certeza que o Senhor tem poder para transformar isso dentro de mim. Então, em nome de Jesus, Deus, agora eu perdoo o meu irmão. Deus, agora eu perdoo aquele meu amigo que me chateou muito, que me deixou muito mal. Deus, agora eu perdoo, Senhor, a minha mãe. Deus, agora eu perdoo todos aqueles que causaram algo. Mas olha só, não fale de maneira genérica. Pontua. Ei, sabe algo que eu aprendi? Quando a gente vai no médico que está malzão, a gente tem que mostrar para o médico onde é que dói, não é assim? Então, exemplo, eu estou com uma dor na perna, então eu tenho que chegar lá no doutor e falar: doutor, então a minha perna está doendo, a perna esquerda está doendo, eu não estou legal daqui dessa perna. Mas você percebeu que todas as vezes que você vai no médico e pontua e mostra para ele onde é a dor, o remédio é em outra área e nunca em cima de onde está ferido? Já perceberam isso? Sim ou não? Já perceberam isso? Então, às vezes a dor está na perna, aí você vai tomar uma injeção no braço. Às vezes a dor está na perna, mas você vai ingerir um remédio que vai curar essa perna. E deixa o Espírito Santo de Deus ministrar aí no seu coração. O que Deus está falando comigo, com você nessa noite é: a partir do momento que você verbalizar onde precisa ser curado, eu vou mexer em alguns setores que talvez não vai fazer sentido para você, mas vai ser exatamente a sua cura. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu ministrei a tua santa palavra. Eu acredito, Senhor, que o perdão está nos rodeando. Eu acredito, Senhor, que o teu Espírito está nos curando e nos transformando. Eu acredito, Senhor, que a tua graça e a tua bondade está restaurando o nosso ser. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor encoraje os meus irmãos nessa noite, para que a partir desse momento, quando sair deste lugar, ir de encontro com a dor, ir de encontro para que a cura chegue. Que eles verbalizam, Senhor, aquilo que tem os entristecidos, aquilo que tem o chateado. Em nome de Jesus, que haja perdão na alma, e que a partir de hoje seja diferente. Eu tinha escutado uma história, e talvez vocês escutaram já essa história. Então, fala da vaca, e do búfalo. Já ouviram essa? Da vaca e do búfalo. Então diz que quando vai chover muito forte, a vaca no pasto, ela corre da chuva. Já ouviram essa? Então a vaca no pasto, ela corre da chuva e se esconde no pior lugar. Então ela acha uma árvore, Vini, e vai para debaixo da árvore, mas ela está correndo, a chuva está vindo e ela está correndo do problema. E aí, quando se compara a vaca com o búfalo, diz que o búfalo corre de encontro com a chuva, na ideia de que ele vai passar por ela. Escute isso, ele vai passar pelo problema e a água ainda vai servir ele. Ou seja, ele vai de encontro, resolve o problema e o problema ainda serve ele. E a vaca procura o pior lugar para se esconder, velho. Debaixo de árvore vai dar raio, velho. Vai acontecer alguma coisa, vai dar ruim. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente tiver inteligência emocional, a gente não vai correr do problema, a gente vai correr para cima do problema. E esse problema vai nos transformar de uma forma tão grande que isso vai nos alimentar de alguma maneira. E deixa eu te falar uma coisa: você só consegue perdoar hoje porque um dia você foi perdoado por alguém. Fomos de encontro ao problema, resolvemos o problema e o problema nos serviu. Então, sobretudo, vamos de encontro para isso hoje. Vamos de encontro com isso hoje. Eu não sei como é que está a relação lá em casa,
Mas talvez você não consegue pronunciar, apenas dá um abraço, fala: eu te amo em nome de Jesus. Ninguém vai entender nada. Só vai lá dar um abraço e fala: eu te amo em nome de Jesus. Ninguém vai entender nada. O que está acontecendo? Não, eu fui no culto e saí mais crente. Eu saí mais crente, a palavra de Deus falou comigo. Ah, não está aqui por perto? Pega o telefone, liga, manda um WhatsApp, faz alguma coisa, sinal de fumaça, qualquer coisa, mas faz. Porque tão escandaloso quanto essa falta de perdão deveria nós, na reconciliação com Cristo e com o outro. Então, em nome de Jesus, pega esse negócio de celular, qualquer coisa, manda uma mensagem, diz alguma coisa, manifesta o amor, manifesta a graça. Eu já cheguei a falar com pessoas o seguinte, quebrando meu orgulho, dizendo: cara, eu ainda não sinto, mas eu estou acreditando que Deus vai mudar isso por dentro de mim, então eu te perdoo em nome de Jesus. Porque alguns de nós é tão infantil que está esperando sentir para pedir perdão. Você não vai pedir perdão nunca. E eu acho que vocês já estão cansados de eu falar, né? Amém? Vamos acabar? Eu gostaria, se possível, se você tiver a vontade para isso, abraça quem está do seu lado aí. Dá a mão, abrace, ore com alguém, dá a mão para alguém. Ore com alguém. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tratou em algumas coisas aqui. Eu sei que o Senhor tem transformado alguns corações. Eu sei que algumas pessoas deram acesso para o Seu Espírito trabalhar nessa noite. Espírito Santo de Deus, crendo nessa palavra e crendo naquilo que Isaías diz, que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz. Cumpre no coração dos meus irmãos, Senhor, o desejo de perdoar, o desejo de ser restaurados, o desejo de ser reformulados e reconstruídos diante do Senhor. Em nome de Jesus.